Olá, concurseiros! Eu sou o professor Alessandro Pinon, aqui na Loja do Concurseiro, para mais um projeto de dicas rápidas para a Polícia Militar do Estado do Pará. Vamos lá então. A dica de hoje, concurseiro, vai ser sobre o processo de industrialização, tá? E sobre esse processo de industrialização, nós vamos trabalhar primeiramente essa questão da base, né? A questão da ideia do café, que foi a base para a industrialização do Brasil, né? Então aqui o café foi a base para o desenvolvimento da indústria no Brasil. E o café teve dois grandes momentos. Num primeiro momento, né, numa parte mais antiga, mais próximo do litoral, você teve, né, o desenvolvimento do café no Vale do Paraíba. E posteriormente esse café ele se expande para o oeste, No momento em que iniciou o café, né, na região do Vale do Paraíba, ainda estava sobre um modelo escravista, né? Um modelo escravista, o trabalho escravo, né? O transporte era lento, débil, né? E por isso ficava ali mais próximo do litoral, né? O café era transportado no lombo de mulas, principalmente. Então, essa proximidade com o porto na região do Vale do Paraíba era importantíssimo para poder atingir o mercado externo. Era muito mais restrito ali próximo ao litoral, no modelo escravista, Só que com o passar do tempo, né, no decorrer do século XIX, né, esse café ele foi se expandindo para o oeste, tá? E no momento dessa expansão para o oeste, né, foi ocorrendo a transição do modelo escravista para um modelo mais capitalista, concurseiro. A ideia aqui é você entender que no decorrer do século XIX, no decorrer dessa expansão do Vale do Paraíba para o oeste, tá, você vai ter transformações socioespaciais, transformações na sociedade e no espaço. Tá? Essa transformação no espaço, ela foi desencadeada principalmente pelo surgimento, pela construção das ferrovias. Por isso que nós temos aqui, olha, o transporte mais rápido. Essas ferrovias, elas transformaram o espaço geográfico da região centro-sul, principalmente. Tá? Então, a partir do momento em que você teve a construção das ferrovias, você vai ter a expansão do café rumo ao oeste, tá? Sem dúvida nenhuma, essas fazendas se expandem para o oeste. Tá? Então aqui olha só, concurseiro, a expansão das fazendas de café rumo ao oeste. E com essas transformações espaciais ocorrendo, né, o surgimento de nessas paradas, né, de ferrovias, várias cidades, vários núcleos urbanos, tá? Você vai ter essa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, passando por parceria, colonato, né, concurseiro? A ideia, então, é compreender que as transformações foram no espaço, com as ferrovias e portos e infraestruturas criadas no período do café, e entender também que foi no século XIX, no período do café, que você teve a abolição da escravatura, você teve todas as leis que culminaram com a abolição, né, até basicamente a questão da república. Tá? Então, a sociedade se transformou. Foi no período do café que você teve a mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Tá? Essas transformações socioespaciais são importantíssimas. Por isso que o café, né, é a base, por isso que o café foi a base para o desenvolvimento da indústria. Haja vista o seguinte, que foi no período do café que se desenvolveu, a questão da infraestrutura, tá? Portos e ferrovias foram desenvolvidos para atender a demanda do café, mas posteriormente vão ser aproveitados para o desenvolvimento da indústria. O capital, ora, porque era com o dinheiro do café que se comprou as primeiras máquinas e equipamentos para impulsionar a indústria. Mão de obra qualificada, sem dúvida, né? A mão de obra dos imigrantes que vieram trabalhar nas fazendas de café e foram aproveitados como mão de obra qualificada
para o desenvolvimento da indústria. Está aqui os imigrantes, né? A inclusão do trabalho assalariado no período do café, né? E com o trabalho assalariado, a formação de um mercado mais forte aí, de um mercado consumidor. Então, certamente que o café, tudo que aconteceu no café serviu como base para o desenvolvimento da indústria. E aí, né, dentre as nossas principais dicas, continuando aqui, ó, você tem os fatores de industrialização, né? Dentre esses fatores, tu tens aqui, eu dividi um fator interno e um fator externo para o processo de industrialização. O fator interno, né, foi justamente a queda da oligarquia cafeeira e a ascensão da burguesia urbano-industrial, a chamada Revolução de 30. Essa mudança no panorama político, né, não era uma mudança meramente técnica, né, da indústria, mas também uma mudança política. Por isso, primeira Revolução Industrial a partir de 30, porque além de técnico, também foi político aí a questão. E um fator externo muito importante, que foi a crise de 29. Com a crise o mercado ele se contrai, né? Então diminui as exportações, o Brasil, né, deixa de vender como vendia antes, tá? Por isso cai as exportações e com o dinheiro que vendia comprava as máquinas e equipamentos. Como caiu as vendas, também cai o que compra, né? Então tá também a queda das importações. De um modo geral, então, nesse momento, a balança comercial do Brasil extremamente negativa, né? Contraída ali. Então você teve esses dois momentos, a Revolução de 30 e a crise de 29, como principais fatores que nortearam o desenvolvimento da indústria, né, no Brasil. Então, concurseiro, tá? Uma das principais questões, aqui a principal dica, sem dúvida nenhuma, é que as principais características estão aqui do processo de industrialização. Dentre essas principais, nós temos a política de substituição das importações, tá? Ou seja, né, no mercado em crise, na crise do café, a economia brasileira ela viu a necessidade de substituir aquilo que vinha de fora, Por isso a política da substituição das importações. Haja vista, né, que essa divisão internacional do trabalho era muito desigual. O Brasil vendia muitos produtos primários agrícolas, né, como o café, principalmente, e comprava produtos manufaturados, industrializados. Então, essa questão era uma desigualdade muito forte na balança comercial brasileira. Então, era necessário o quê? Era necessário se industrializar para poder diminuir essa diferença, né, na balança comercial. Tá? Por isso, né, principalmente o Vargas, ele vai impulsionar a política de substituição das importações. Aqui está a principal dica, tá? A industrialização do Brasil foi, tá, baseada inicialmente na política de substituição das importações. Vamos ver aqui. Essa questão da substituição das importações está no que a gente classifica de segunda fase do processo de industrialização, que foi a fase da criação lá das estatizações, né, com o Vargas, tá? Por exemplo, a era das estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? O Vargas até barganhou a entrada do Brasil na Segunda Guerra, tá? Para poder, né, construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, tá? Então houve um esforço significativo para isso. Política de substituição das importações e a Revolução de 30, que significou a queda do poder do campo e a ascensão do poder da cidade, lá da burguesia urbana industrial, representada pelo Getúlio Vargas. Ok, concurseiro? Então, a principal dica é que a industrialização do Brasil ela foi baseada na substituição das importações inicialmente. Então vamos para a questão. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países latino-americanos implementou, olha aqui, políticas de substituição, de importações, inclusive o Brasil, que tiveram resultados diversos. Considere as seguintes afirmações sobre os efeitos
que a implementação dessas políticas teve no Brasil. Então, ele quer os efeitos da implementação da política de substituição, né, das importações no Brasil. Tá? Então, item 1. Ela acelerou a migração campo-cidade? Sem dúvida nenhuma, correto. Ela acelera a migração campo-cidade, né? O processo de industrialização em curso. Tá? Ela favoreceu a industrialização das regiões sudeste e sul do Brasil? Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? A indústria ela foi concentrada, tá? Concentrada na região sudeste, principalmente do Brasil. Ok? Ela reforçou o papel do Estado brasileiro nas políticas territoriais? Também, tá? Ou seja, o Estado brasileiro desenvolveu várias políticas territoriais, como construção das estatais, por exemplo, tá? Para impulsionar a indústria no Brasil. Então, quais estão corretos? 1, 2 e 3, aqui na alternativa letra E. Ok, concurseiro? Então, até uma próxima dica.